Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é a mudança no comportamento dos consumidores brasileiros. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo em formato virtual o Felipe Queiroz, que é economista-chefe da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Felipe, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, é um prazer estar aqui, especialmente para comentar sobre um tema tão importante que é os consumidores, os hábitos de consumo e como está a economia do país. Bom, para a gente começar esse bate-papo, Felipe, eu tenho um dado aqui que 71% dos brasileiros mudaram sua forma de compra, né, o hábito de compra no último ano. Isso foi feito uma pesquisa da APAS mesmo, que trouxe esse número. O que isso representa? O que mudou nessa pesquisa? O que essa pesquisa mostrou para a gente, Felipe? Nós fomos a campo ao longo desse último ano entrevistar diferentes consumidores de perfil de renda, perfil social, para entender o que eles estão consumindo, como estão consumindo e se estão deixando de consumir algum produto e por quê. E a pesquisa revelou que 71% apresentaram uma alteração de consumo motivado especialmente pelo fator preço. Só que na origem do problema está tanto os aspectos climáticos, as alterações estruturais que têm acontecido em relação ao clima e também mudanças na sociedade. Junto a isso, também os aspectos macroeconômicos influenciaram. Então, os maiores efeitos foram sobre o consumo de café, consumo da carne bovina, são produtos que foram duramente impactados aí com os preços, com o fator câmbio e cotação internacional. Então, isso reflete que alguns aspectos estruturais da sociedade que são aspectos muito importantes, né? Outro ponto que deve ser enfatizado é que o aumento da renda real ao longo do último ano atenuou alguns desses efeitos. Então, alguns produtos tiveram alta considerável, como eu citei, o café, motivado por uma quebra de safra no Vietnã e também o aumento da cotação internacional. E, por outro lado, nós tivemos redução da taxa de desemprego, aumento da renda real, que foram aspectos que contrabalancearam ali o orçamento familiar mediante essas mudanças que estão para além da vontade dos consumidores, do supermercadista e do setor como um todo. Bom, falando com economista, essa pergunta fica mais fácil ainda de ser respondida. Na sua visão, até como profissional da área da economia, essa mudança que você apontou para a gente, ela foi algo consciente ou foi mais por uma necessidade do atual perfil dos consumidores dos mercados? Nós observamos que aconteceram dois movimentos simultâneos. O movimento de adaptação conjuntural, que é quando os consumidores, mediante o aumento de preço, ele migra de um produto, se ele consumir o produto premium, ele passa a consumir de primeira linha, quem consumia de primeira e segunda linha, ou então migra de produto consumido quando tem um substituto direto, né? Para alguns produtos isso fica mais fácil, para outros nem tanto. No caso das proteínas, é muito mais fácil você migrar e mudar o tipo de proteína consumida do que necessariamente o café. Quem toma café porque gosta, né? Isso é tão estrutural na nossa sociedade que nós nem chamamos de pequeno almoço, como é o português de Portugal ou em outros países da Europa adotam essa mesma nomenclatura e nós utilizamos a nomenclatura o café da manhã. Esse é um ponto. Então, esse é o aspecto conjuntural, mas no aspecto estrutural, nós vemos que a sociedade tem apresentado mudanças e essas mudanças são de médio e longo prazo, até porque a pesquisa revelou também que 59% dos consumidores estão adotando uma dieta mais saudável e mudando o perfil de produtos consumidos também. E isso reflete, inclusive, na indústria de alimentos, os produtos que são ofertados. Apenas para citar um exemplo, à medida que a renda real vai aumentando, os países passam por uma mudança do perfil de consumo. E aí nós temos basicamente duas vias, né? Ou a via norte-americana,
quer comer muito mais produtos fast food, ricos em caloria e baixo nível e percentual de proteínas, de vitaminas, ou a via europeia e asiática, que é muito mais uma dieta mais saudável, uma dieta rica em vitaminas, rica em proteínas e baixo conteúdo calórico. E o Brasil, ele tem migrado para uma via que é intermediária. Por um lado, ainda algumas frações da sociedade, muito mais um consumo hipercalórico, e outras valorizando muito mais produtos com vitaminas, alto teor de saudabilidade. Então, são mudanças que acontecem ao mesmo tempo, mas refletem uma mudança estrutural na sociedade como um todo. Ô Felipe, com relação a preço, você falou que muitos produtos tiveram alta de preço por vários motivos, né? Cada um tem o seu motivo específico ali. Mas isso, diante dessa mudança do consumo, a gente vê que 71% dos brasileiros acabaram mudando o seu hábito de consumo, isso reflete em sobra desses produtos? Eu pergunto isso porque quando há aquela famosa lei de oferta e procura, se sobra produto, a tendência é baixar o preço. Isso já foi verificado ou não? O que acabou acontecendo ao longo do último ano é que o país ele sofreu bastante com a taxa de câmbio. O Brasil é o maior produtor mundial de alimentos, isso já é de conhecimento geral e até uma fala de senso comum. Mas nem tudo fica no mercado doméstico. Então, um dos elementos de equilíbrio da oferta no mercado doméstico acaba sendo o fator câmbio. Então, não é que houve nem falta nem sobra de produtos. Houve uma inflação movida especialmente pelo aspecto cambial. Imaginemos que um produto era vendido no mercado doméstico a R$ 5 e o câmbio estava em R$ 5. Quando o câmbio passou a 6,20, 6,30, os produtores preferiram muito mais exportar do que ofertar no mercado doméstico e acabaram ajustando o preço no mercado doméstico à taxa de câmbio. Então, o que nós temos observado não é que necessariamente haja um consumo excedente, até porque o consumo de alimentos ele tende a manter um crescimento gradual. Não é porque a renda dobra que o consumo dobra na mesma proporção. O que acaba acontecendo no primeiro estágio, quando a renda é muito baixa, qualquer aumento de renda é consumo. Passando desse estágio, o aumento da renda, ele vai migrando as categorias, o tipo de produto consumido até um determinado limite. E o que temos observado é que a renda tem aumentado da população e quando tem um processo inflacionário que impacta alguns produtos específicos, esses ajustes vão acontecendo de modo pontual. Mas o grande vilão no último ano foram dois vilões, né? Um é o câmbio e o segundo vilão, as alterações climáticas que impactaram na oferta de diferentes produtos. O que eu quis dizer até foi com relação. Vou pegar um exemplo prático aqui. Não é algo que tem que estar na mesa do brasileiro todo dia, mas como você falou, o brasileiro gosta de consumir, que foi o café. O café foi algo que extrapolou, né? Vou dar um número aqui, não é real, mas é muito aproximado. Você dormiu custando 20, acordou custando 40. Ou seja, 100% de aumento, numa justificativa sempre climática, outras questões, mas que para dobrar o preço, né, Felipe? E aí eu quis dizer o seguinte: o café custando R$ 40 o quilo, o cidadão vai ali dar uma diminuída no consumo. Apesar de gostar muito do café, vamos começar a tomar um chazinho, alguma outra coisa. E aí, a dúvida é, sobrou café no mercado? Isso fez já o consumo baixar? E isso pode ser uma regra para outros produtos também? Uhum. Não, não necessariamente. No mercado, tanto doméstico quanto internacional, não tem sobrado café. É por isso que, inclusive, o preço tem aumentado, tanto nas bolsas domésticas quanto internacionais. Inegavelmente, para o consumidor, acaba gerando, ou ele migra do tipo de café que consome, ou ele passa, inclusive, a depender, consumir outros produtos, né? Antes o chá era um produto habitual, hoje está virando até um produto extremamente gourmetizado, né? Temos chá de todos os tipos. Mas no mercado internacional, não é que tenhamos uma sobra de café. Existem dois elementos. O primeiro elemento é a bienalidade da produção do café, e nós ainda estamos num ciclo de queda. Para o ano que vem, é um ciclo de alta.
2 anos de alta, 2 anos de queda. Esse é um primeiro elemento. E o segundo, por ter uma quebra na safra internacional, o tipo de café produzido no Vietnã caiu bastante. E parte dessa demanda internacional foi suprida pelo café brasileiro. Só que temos um elemento que é pouco comentado. Uma questão é a produção do café e outra questão é as bolsas especulativas com o café. Então, isso afeta o preço no mercado futuro, que envolve toda a expectativa de safra, que não necessariamente está havendo nem um aumento maior, nem menor, nem um aumento da demanda ou retração da demanda. É muito mais um efeito especulativo que afeta a economia real, e foi esse movimento que observamos, especialmente no caso do café, ao longo dos últimos meses. Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto agora, com relação à mudança também dos produtos, né? Houve uma mudança do perfil do consumidor, mas também foi notado nos últimos, principalmente no último ano, acho que isso com um pouco mais de força, a mudança de alguns produtos. Em que sentido? Diminuição de tamanho, né, da embalagem, é, troca de produtos, por exemplo, recentemente teve a questão do chocolate, que agora não é mais o chocolate, é sabor chocolate. De que forma isso reflete também na escolha de compra do consumidor? Os consumidores, no seu ponto de vista, na sua experiência dentro da APAS, eles estão atentos a essa mudança, Felipe? Sim, os consumidores estão atentos, até recentemente observamos alguns casos referentes ao produto que parece café, mas não é, e o setor, ele tenta e adota uma estratégia que é sempre ampliar a oferta de produtos de modo tal que os consumidores façam a melhor escolha no momento da compra, né? Por outro lado, o efeito das redes sociais tem ajudado a divulgação, a disseminação de informações, e hoje essas informações elas percorrem o mundo numa velocidade muito maior do que era no passado. E isso afeta, consequentemente, até a indústria, que passa a ter que oferecer produtos que estão de acordo com as necessidades e vontades dos consumidores. Esse é um fator positivo, porque as informações circulam. Isso ajuda, inclusive, num outro aspecto revelado pela pesquisa, que é da saudabilidade. Antes, as pessoas tinham que ir até um nutricionista, elaborar uma dieta, fazer um acompanhamento. Hoje, com o efeito das redes sociais, muitos nutricionistas estão nas redes sociais dando as dicas diariamente. E isso contribui para que haja consumo maior ou menor de determinados produtos e faz com que a indústria também fique atenta às mudanças que são muito rápidas no que se refere aos hábitos dos consumidores. Ao longo dos últimos anos, nós tínhamos um efeito que era valorização de produtos com baixo valor energético, que era os produtos zero calorias. Hoje há uma valorização muito maior de produtos rico em proteínas, rico em vitaminas, que é a famosa linha dos INAS, né? São produtos que ajudam a manter uma dieta saudável, que compõe ali as carências energéticas e também as vontades e os aspectos estéticos também dos consumidores. Muitos deles fazem academia, querem manter uma dieta específica, então tudo isso a indústria de alimentos tem procurado estar atenta, mas no caso do setor supermercadista, a intenção é sempre ofertar o maior volume e ter uma maior quantidade de oferta ao consumidor para que ele faça a melhor escolha e a escolha assertiva no momento da compra. Perfeito. Agora você citou na questão do café, 2 anos sobe, 2 anos baixa, ou seja, é um ciclo. Na visão da APAS, na sua visão particular também, essa mudança de comportamento dos consumidores é também um ciclo, acompanha esse ciclo de mudança dos produtos, ou é algo que veio para ficar? Olha, quando analisamos o comportamento do consumidor, tem os aspectos conjunturais que citamos, né? Se teve uma alta forte, inclusive, talvez o preço da carne, isso migra para outro tipo de proteína, mas existem mudanças estruturais. E os aspectos estruturais estão relacionados a mudanças macrosociais. Quais são essas mudanças? Primeira mudança,
nós observamos aí o aumento da renda real e que tenha mudado estruturalmente o perfil de consumo. Esse é um ponto. Segunda mudança estrutural que nós temos notado são as mudanças demográficas. As famílias estão ficando menores, com um consumo mais enxuto, a quantidade de crianças, o nível de natalidade tem reduzido. Isso é uma mudança estrutural, mesmo com o preço aumentando ou diminuindo, a tendência é que as pessoas consumam de modo mais compacto, mais consciente. Nós não vivemos mais num período hiperinflacionário, em que, como acontecia na década de 80 até o início dos anos 90, tínhamos que fazer aquelas grandes compras do mês e comprar o pacote consumo para o mês inteiro. E hoje, como temos aumento de produtos, mas um aumento pontual, hoje as famílias têm um outro perfil de compra. Isso tem alterado estruturalmente, inclusive, o perfil das lojas. No passado, eram as grandes redes, grandes supermercados. E hoje temos observado que o crescimento maior são de pequenos mercados, mercados de vizinhança, lojas de condomínio. Os consumidores querem cada vez mais comodidade, querem cada vez mais proximidade, e isso é uma mudança estrutural na sociedade. Esse aspecto nós observamos como estrutural. Aspecto conjuntural: pressão inflacionária de um ou outro produto que não altera o perfil necessariamente de compra. Altera mediante o preço aumentou, migra do produto A para o produto B, do produto B para o produto C ou um substituto direto. Mas as mudanças estruturais são essas mais de longo prazo. Perfeito. Para a gente finalizar, Felipe, diante dessa resposta da pesquisa, desse estudo que vocês fizeram, quais são os planos da Associação Paulista de Mercados, né? Dos mercados em si? O que vai ser feito daqui para frente? Há alguma mudança também na forma de vender para esse público? Olha, o setor, ele é um microcosmos da sociedade. Se a sociedade muda, o setor muda concomitantemente, né? É um setor altamente democrático e dinâmico. Então, o setor ele tem migrado junto e mudado junto com a sociedade. Então, a metamorfose que observamos na sociedade afeta diretamente o setor. Tanto a exposição de produtos, a oferta de produtos e quais produtos são ofertados, os consumidores diariamente vão ditando essa regra e, consequentemente, o setor tenta acompanhar esse dinamismo da sociedade. E, estruturalmente, essas mudanças têm afetado o setor. Como eu citei, lojas de proximidade, uma maior agilidade na oferta, na entrega de produtos, ofertando produtos de valor calórico baixo, ofertando novos produtos rico em vitaminas, rico em proteínas, valorizando muito mais os produtos orgânicos. Isso são as mudanças da sociedade que já são observadas palpavelmente todos os dias nos supermercados. Então, o setor ele procura dia após dia acompanhar essas mudanças sociais. Felipe Queiroz, muito obrigado pela sua participação, dividir um pouquinho o seu conhecimento e trazer essas orientações aqui para a gente. Obrigado, viu? Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado ao Felipe e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.